Bom, esse vídeo a gente vai revisitar o conceito de potência e entender o conceito de logaritmos, certo? Então aqui eu já deixei alguma coisa preparadinha. Então, exponenciais e logaritmos, conceitos. Repare, a gente está acostumado a lidar com potência, né? Por exemplo, 2 elevado ao cubo igual a 8. Isso é uma potência. Ela tem uma base, que é o 2, tem um expoente, que é o 3, e o resultado, né, que é a potência em si, né, que deu 8, né, aqui no caso. Isso é apenas um exemplo, mas é isso, enfim. Tá certo? Vale sempre. Então aqui você tem as partes de uma potência. 2 elevado ao cubo igual a 8. 2 é a base. Ligado a uma base tem um expoente, e sempre ligado a um expoente tem uma base. Não se pode falar em expoente sem se falar uma base. Ah, o expoente é 4. Tá, mas 4 está elevando o quê? Qual é a base? Então tem que ver. Se for 2, então seria 2 elevado à quarta. Então 2 vezes ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 32. Opa, desculpa. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então 2 elevado a 4 igual a 16. Mas enfim, entenderam, né? E o logaritmo? O logaritmo é uma coisinha um pouco diferente, a gente estranha no início. Mas o algoritmo é meio que o contrário da potência. Tá certo? Repare como é que a gente faz o logaritmo. Do mesmo jeito que eu fiz com essa potência aqui, eu vou fazer com um logaritmo bem parecido, né? Ligado a essa potência. A gente disse que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então repare, esquisitinho, né? É esquisitinho. Aqui você também tem uma base. A base é 2, como antes. Tá? Só que aqui acontece uma troca de papéis entre o 3 e o 8. Ó. Repare que o 8 aqui é o resultado da potência. Aqui quem é o resultado do logaritmo é 3. Tá? Então a gente diz assim, ó, o logaritmo de 8 na base 2 igual a 3. E por que isso? Bom, porque o 3, se for encarado como expoente da base 2, dá o 8. É o que está escrito aqui. Ó. O logaritmo de 8 na base 2 igual a 3, porque 2 elevado ao cubo igual a 8. Certo? Então é meio que o contrário da potência. Então, aqui você tem as partes do logaritmo, né? Como eu já falei. Esse log é só para dizer que é logaritmo, né? Você tem aqui a base 2. O resultado, que é o logaritmo, é 3. E esse 8 aqui é o logaritmando. É o valor que resulta quando você tem uma potência com essa base 2, com expoente 3. Então, repare, no fundo, o logaritmo é o expoente, né? É o expoente. Eu vou colocar aqui um expoente. Um expoente. Nunca perca isso de vista, tá? O logaritmo é sempre um expoente, que deve estar ligado a uma base. Então, o logaritmo é 3, é um expoente, que deve estar ligado a uma base. 2. Para dar quanto? 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 igual a 3. Tentando escrever isso, preparei aqui um resumozinho aqui. Ó. Aqui está escrito o que eu já falei. Né? O logaritmo de 8 na base 2 é 3. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. Pois o expoente ao qual se deve elevar essa base para resultar 8 é 3. Tá certo? É estranho. À primeira vista é estranho, eu sei. Mas vamos fazer alguns exemplos aqui que a gente vai
encarar a coisa de forma mais natural. Espera aí, fiz errado aqui. Aqui eu preparei alguns exemplos que a gente fazia juntos, certo? Vou adotar aqui o amarelo para soluções. Então, repare. Calcule o x nos casos abaixo. Ó, x igual ao logaritmo de 16 na base 2. Lembre-se, logaritmo é um expoente. Expoente ligado aqui base. 2, para dar quanto? 16. Ou seja, qual é o número que eu tenho que elevar a 2 para achar 16? Ou seja, qual é o número que eu tenho que elevar a 2? Ó? Então, isso aqui implica que... Qual é o número que eu tenho que elevar ao 2? Qual é o número que eu tenho que elevar ao 2 para isso aqui dar 16? Ora, 4, né? Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá certo? Então, podemos escrever o seguinte, ó. Tá calculado o valor de x. E a gente pode escrever isso aqui também, ó. Cadê o pincelzinho? Então, podemos escrever o seguinte. Que o log de 16 na base 2, que é o x, né? É igual a 4. Certo? Vamos para o outro. Letra B. X é o log de 4, desculpa, log de 16 na base 4. Ou seja, qual é o número x? Repare, x é o log, logaritmo. Então, é um expoente. Expoente ligado aqui, base 4. Ou seja, qual é o número que eu vou elevar a 4 para dar 16? Então, você tem que responder isso. Ó. Qual é o número que eu tenho que elevar a 4 para dar 16? Ora, claro, você vai enxergar, né, que x igual a 2. Certo? Porque se eu fizer 4 ao quadrado, né, 4 vezes 4, 16. Ou você pode escrever usando a notação de logaritmo, né? Você pode escrever, a resposta está dada, tá? Esse azul é só uma observação. É só dizer que o log de 16 da base 4 é igual a 2. Claro. Porque 4 elevado ao quadrado é 16. Tá certo? Outro. Daqui eu tenho que 3 elevado a x, né? Qual é o número que eu tenho que elevar ao x? X, repare, x é o logaritmo, então x é expoente. Então, de que base? 3. X é o expoente da base 3. Isso tem que dar o logaritmando, 27. Ora, aqui se você perceber que 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, você vai ver que x é igual a 3. Ou, escrevendo na linguagem de logaritmos, logaritmo de 27 na base 3 igual a 3. Repare que se você ler o logaritmo como expoente, fica legal também. Ó. Repare, vamos ler isso aqui primeiro. Ó. O expoente da base 2, que dá 16, é 4, não é? O expoente com a base 4, que dá 16, é 2. O expoente, logaritmo é expoente. Expoente, que eleva o 3 para dar 27, é 3. Certo? Esse exemplo aqui, ele é tão simples que ele é desconcertante. Porque veja bem, de novo, né? X, o expoente da base 7, tem que dar esse resultado aqui. 7 ao quadrado. Ora, 7 elevado a x igual a 7 ao quadrado. Então x igual a 2, né? Ó. X igual a 2, porque as bases são iguais, né?
Ou você pode escrever na linguagem logaritmo. Tá? Eu estou fazendo isso, mas não precisa, tá? A resposta já está dada em amarelo. Esse azul é só uma observação, para a gente treinar a escrita. Então, o logaritmo de 7 ao quadrado na base 7 é igual a 2. Certo? Vamos resolver mais alguns aqui. Olha lá. Esse aqui, bom. Ó. X é um expoente. Em que base? 9. Então, 9 elevado a x igual a 3. Eita, e agora, hein? Simples, né? Quer dizer, simples. Se eu não falasse, você não ia ver. Mas repare que x igual a meio. Né? Você não entendeu ainda, né? Por quê? Porque repare, qual é o expoente que eu tenho que botar aqui em cima do 9, né? Repare, eu vou escrever aqui em cima, né, de azul, que é sempre as observações. Repare que isso aqui, ó, raiz quadrada de 9 não é igual a 3? Não é o que eu quero? Ora, mas o que é raiz quadrada de 9? O que é raiz quadrada de 9? Isso aqui, como é que eu escrevo isso? Isso aqui não é a mesma coisa que 9 elevado a meio? Então, esse é o expoente que eu tenho que elevar o 9 para achar 3. Ó, é isso que eu estou perguntando, né? X é o expoente que eu tenho que elevar a base 9 para dar 3. Aí, você também poderia pensar assim, ó. 9 elevado a x. Então, 9 elevado a x, vou copiar aqui de novo. 9 elevado a x igual a 3, né? Só copiei. Mas aqui você pode escrever o seguinte, ó. Que 3 ao quadrado elevado a x igual a 3. Daqui você teria aqui o quê? 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 1. Portanto, daqui você teria que 2x igual a 1, né? Ó, as bases são iguais, né? Então, 2x igual a 1, e daqui você teria de novo x igual a meio. Então, tem três maneiras de encarar aqui, né? Direto. Talvez duas, né? Duas maneiras de encarar. Aqui você perceber que aqui você tem que botar uma raiz quadrada e que a raiz quadrada é elevada a 1 meio. Então, portanto, x igual a meio. Ou você faz mais devagar aqui, né? Dessa forma mais, como é que chama? Burocrática. Mas enfim. Outra coisa muito interessante também que a gente faz nessas horas é reduzir a mesma base, né? Repare que esse método aqui mais formal, mais burocrático, envolve a redução à mesma base. Repare que aqui a base é 9 e do outro lado é 3, né? Porque 3 elevado a 1, né? 3 elevado a 1. Não posso comparar essas duas potências porque tem bases diferentes. Mas o 9 pode ser reescrito como uma potência de 3. Então, 3 ao quadrado elevado a x, por causa de x, né? Igual a 3. Aí pronto, vai ficar 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 1. Reduzir as mesmas bases aqui, a mesma base. Tanto um lado quanto o outro. Aí eu posso igualar os expoentes. 2x igual a 1, x igual a meio. Então, aqui você também pode dizer, seguindo ali que o log de 3 na base 9, ou seja, o expoente que eu tenho que levar a 9 para resultar 3 é meio. Aqui, mesma coisa. Mesma coisa. Qual é o expoente que eu tenho que... X é log, então é expoente. Qual é o expoente que eu tenho que levar a 3 para dar 1 sobre 27? Bom, 3
elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 27. Pô, tá difícil, né? Mas aqui você pode escrever da mesma base. Ó. 3 elevado a x igual a 1 sobre 3 ao cubo, né? 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Mas isso aqui eu posso escrever assim também, ó. 3 elevado a x igual a 3. Vamos fazer assim, ó, 1/3 elevado ao cubo, né? Eu posso escrever assim, né? 1 sobre 3 elevado ao cubo, eu posso escrever... O 3 eu posso colocar como expoente do numerador também, que é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, então não tem importância. Mas assim fica mais legal de ver o seguinte, ó. Eu posso transformar esse 3 elevado a x, eu posso transformar essa equação em 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3. Tá certo? Ou você pensa assim, ou você pensa direto. Você pode pensar assim, ó. Então, ó, vou passar isso aqui para cima. Então, isso aqui pode ser escrito assim, ó, 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3. Simplesmente porque você tirou uma potência que está no denominador, passou para o numerador, o expoente troca de sinal. Daqui você tem, portanto, que agora tem a mesma base, x igual a menos 3. Então, escrevendo em azul aqui, como eu vinha fazendo antes, não precisa, tá, pessoal? Só para a gente exercitar. O logaritmo de 3, desculpa, o logaritmo de 1 sobre 27 na base de 3, ou seja, o expoente que eu tenho que botar em cima do 3 para que dê 1 sobre 27, dá menos 3. Então, logaritmo de 1 sobre 27 na base 3 igual a menos 3. Mais um exemplozinho desse tipo. Ops. Amarelo, tá? Já. Então aqui, ó. De novo, x é o logaritmo, então expoente. Em que base? 4. Então 4 elevado a x igual a 1 sobre 16. Que eu posso escrever assim também, né? Vamos tentar reduzir para a mesma base. 4 elevado a x igual a 1 sobre 4 ao quadrado. Certo? Então, essa equação me dá o quê? 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 2, né? Porque está no denominador, quando vai para o numerador, troca o sinal do expoente. Daqui, então, você reduziu a mesma base, tá vendo? Então, você tem x igual a menos 2. Você pode comparar os expoentes. Menos 2. Então, de novo, só para exercitar. Logaritmo de 1 sobre 16 na base 4 igual a menos 2. Ou seja, qual é o expoente que eu tenho que levar o 4, que é a base, para dar 1 sobre 16? Resposta, menos 2. Esse aqui é mais dificilzinho. Esse aqui é mais dificilzinho. Mas o difícil não é o logaritmo, o difícil é você lidar com os radicais, né? As potências. A dificuldade aí vem de outro lugar, né? Mas vamos lá. Amarelo aqui. Daqui eu tenho que o quê? 3 elevado a x, logaritmo expoente, da potência 3. Tem que ser igual a raiz quinta de 9. Ora, mas eu posso fazer o seguinte, ó, vamos tentar reduzir a mesma base. Então, 3 elevado a x igual a...
que eu posso fazer aqui? Posso fazer assim, a raiz quinta. 9 não é 3 ao quadrado? Então daqui você tem o quê? 3 elevado a x. Se x sair feio. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2 quintos. Né? Aí, ó, reduzir a mesma base, posso comparar, posso igualar os expoentes. Então, x igual a 2 quintos. Certo? Vamos fazer agora um exemplo misturando, né? Misturando exponenciais e logaritmos. Porque veja, a gente começou aqui esse videozinho falando sobre exponenciais e logaritmos, né? Eu foquei em logaritmos porque a novidade maior é o logaritmo, mas vamos fazer umas questões também envolvendo potências, né? Na verdade eu falei misturando, mas acabei misturando aqui, né? Vamos lá. Acho que não está misturando, não. Vamos ver. Bom, como é que eu calculo o x aqui, né? Tem que reduzir a mesma potência, né? Daqui eu tenho que 3 elevado ao cubo igual a 3 elevado a x. É mais simples, né? Porque 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, reduzir a mesma base. Posso igualar os expoentes. X igual a 3. Tá certo? Repare, eu posso escrever assim também, ó. Usando a linguagem de logaritmos. Eu posso dizer que 3 logaritmo de 27 na base 3 igual a 3. Né? Qual é o número que eu tenho que levar 3 para dar 27? Justamente o 3. É outra maneira de escrever esse 3, né? Porque realmente, ó, o que eu estou querendo calcular aqui? Eu estou querendo calcular um expoente ligado a uma base para dar um resultado. Esse cara aqui é o logaritmo. X é o logaritmo. Isso aqui, ó, pode ser escrito assim também, ó. X é igual ao logaritmo de 27 na base 3. Também pode ser escrito assim. Fazer essa perguntinha aqui, para calcular aqui o x nessa equação, ou dizer isso, é a mesma coisa. E isso aqui a gente sabe que é 3, porque a gente já calculou, inclusive, né? A gente já calculou aqui, quer ver? Já fez isso aqui, né? Aqui. X igual a log de 27 na base 3, x igual a 3, ó. Log de 27 na base 3 igual a 3. Foi o que eu escrevi aqui, ó. De novo. Né? Aqui, de novo, aqui eu posso... Opa. Aqui eu tenho que igualar as bases, então vai ficar 9x, 9 elevado a x, né? Igual a 1 sobre 9 ao quadrado. Ou seja, 9 elevado a x igual a 9 elevado a menos 2, né? Passou para cima, né? Porque, claro que você está vendo que aqui tem 1, né? Repare que eu inverti, ó. Isso aqui está no denominador, passei para o numerador. Certo? Esse 1 não precisa escrever, né? Daqui eu posso chegar à conclusão que x igual a menos 2. Ou posso escrever usando a linguagem de logaritmos que log de 1 sobre 81 na base 9 igual a menos 2. Por último, reduzindo a mesma base, você tem o seguinte. Você tem raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, elevado a x. Esse é mais dificilzinho, hein? Ó. Tá certo?
Isso aqui é igual a 2 elevado à décima. Se você multiplicar 2 por ele mesmo 10 vezes, você vai achar 1024. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 1024. 1024. Então aqui, ó, eu posso escrever isso da seguinte forma: 2 elevado a 3x sobre 2. 3x dividido por 2 igual a 2 elevado à décima. Né? Porque, ó, 3x dividido por 2. Porque a raiz quadrada é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? E multiplicar por meio é dividir por 2 o expoente. Então daqui você tem, ó, as bases estão igualadas. Você pode igualar os expoentes. 3x sobre 2 igual a 10. Esse é mais dificilzinho, né? Mas é isso aí. X igual a 20 sobre 3. Certo? 20 sobre 3. Se eu quiser escrever do formato logaritmo, como é que eu faria aqui? Aqui fica difícil, né? Porque o resultado está enrolado aqui. Eu não vou escrever como logaritmo não, tá? Não vou escrever como logaritmo não. Porque aqui, ó, o x aparece como potência sozinha, né? O x é a própria potência. Aqui o x não é a própria potência. Na verdade, é o x dividido por 2 que é a potência, né? X dividido por 2 que é a potência. Então eu vou deixar assim, tá? Então tá, pessoal. Dá uma estudada nisso aí, tá? E é isso aí.